Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Meu nome é Diomar, eu sou pastora da Comunidade Evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu quero encorajar você a ler todo este capítulo, pensar sobre este assunto, orar e depois volta aqui com a gente no vídeo e confira os nossos pensamentos, comentários e impressões. Você pode observar nas páginas da Bíblia Sagrada que você vai encontrar locais, nome das pessoas, as situações, localização geográfica e tudo isso ajuda a trazer veracidade aos incrédulos de que tudo isto realmente aconteceu. E se você for pesquisar na história, você vai encontrar estas pessoas e saber que estes fatos aconteceram. E essas pessoas e esses fatos são reais. Capítulo 12, verso 1 fala de um rei. O nome dele, Rei Herodes. Era Herodes Agripa, que ele era neto do Herodes que reinou nos primeiros dias da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, e também sobrinho do Herodes Antipas, que participou do julgamento do nosso Senhor Jesus. E esses Herodes, eles queriam ser populares entre o povo, e para agradar o povo que não gostava dos cristãos, eles perseguiam os cristãos. Então, aqui no capítulo 12, o rei Herodes manda matar Tiago. Agora, então, se inicia uma nova etapa da história do cristianismo, que Tiago foi o primeiro mártir daqueles que seguiram diretamente ao Senhor Jesus enquanto ele estava em carne nessa terra. E Tiago foi morto ao fio da espada. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, do versículo 16 ao 26, Jesus prepara os discípulos para a perseguição. Então, ele havia já avisado aos seus discípulos que haveria uma perseguição e eles tinham que estar preparados. Normalmente, morrer ao fio da espada significa que foi decapitado, cortada a sua cabeça com uma espada. Aparentemente, não houve nenhum esforço da parte dos apóstolos em substituir Tiago, como foi feito um esforço em Atos 1 para substituir Judas Iscariotes. Herodes, ele estava preocupado com a política, com a aprovação do povo. Então, ele viu que o povo gostou que ele matou Tiago. Então, ele continuou com aquela ideia de perseguição aos apóstolos e mandou prender o apóstolo Pedro. Você lembra que em Atos capítulo 5, versículo 17 a 21, Pedro foi preso, mas o anjo do Senhor soltou a Pedro. Lembra? Dessa vez, então, Herodes, provavelmente sabendo disso, mandou que grupos de 4 soldados ficassem guardando ali Pedro, e Pedro também estava com as suas mãos amarradas. Não dá para imaginar o susto, a apreensão da igreja quando seu líder, o apóstolo Pedro, foi preso, porque eles tinham acabado de perder Tiago. Então, a igreja entrou em contínua oração por Pedro. E aí a gente vê como a oração da igreja a Deus
A oração constante, oração com fé, tem resultado. E se você está passando um problema muito difícil, neste momento, encorajo você a orar a Deus, colocar diante da presença de Deus o problema que você está passando. E também convidar a igreja, colocar o seu nome na oração para que a igreja ore por você. Porque a oração de um justo, diz a palavra de Deus, pode muito em seus efeitos. E a igreja orando junta, a igreja orando em unidade, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Naquela noite, diz a palavra de Deus, que Pedro estava dormindo. No Salmo 127, versículo 2, diz que Deus dá aos seus amados o sono. O que quer dizer? Que Pedro estava com seu coração em paz. Ele mesmo estando ali com aqueles guardas, estando ali nas cadeias, nas correntes, ele conseguiu dormir. Então, o que a gente aprende com isso? Quando a gente coloca na mão de Deus nosso problema, a igreja está envolvida orando, a gente pode descansar nosso coração e exercitar a nossa fé. E, enquanto Pedro dormia, uma luz resplandeceu ali onde ele estava e era um lugar, a cadeia ali onde ele estava, um lugar escuro, úmido, mas a luz do Senhor resplandeceu. Então, o que a gente aprende com isso? Não importa como é difícil a solução do problema que você está passando, pode estar tudo escuro e você não está vendo como vai sair dessa, mas a luz do Senhor resplandece nas trevas e muda a situação. Foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro. O anjo do Senhor então chegou. Uma luz resplandeceu na prisão e a Bíblia diz que ele tocou Pedro, acordou Pedro e falou: levanta depressa, bora, bora, bora. E caíram das mãos as cadeias. Então, quando Deus entra em ação, nada pode impedir o agir do Senhor, nem aquelas correntes, nem aqueles guardas, nem Herodes, nem o Império Romano, nem o diabo, ninguém. E o anjo falou para ele, então, põe sua capa, coloca suas sandálias, e ele obedeceu. E me segue. Aí foi seguindo, mas só que Pedro estava meio assim, ele não sabia se aquilo estava acontecendo mesmo, se ele estava sonhando, estava tendo uma visão, né? Aí quando passou a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, que ela se abriu sozinha e saiu percorrendo uma rua e aí o anjo sumiu, né? Foi embora. E aí que Pedro falou, nossa, aconteceu mesmo comigo. E, irmãos, a gente serve o mesmo Deus. A sua situação pode ser difícil. As portas estão fechadas. Você não vê saída. Mas Deus é poderoso para abrir as portas para você ter a vitória que você precisa. E aqui a palavra diz que Pedro falou, agora eu sei, hein? Agora eu sei que o Senhor Deus enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Quem sabe há pessoas olhando para você
e esperando você cair, esperando você se dar mal. Tem gente assim, né? As pessoas olhavam para Pedro e esperavam agora. Tiago não morreu? Pedro vai morrer. Era a lógica deles. Mas o Senhor mudou a lógica, porque Ele tem poder. E tinha o pessoal orando na casa da Maria, a mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. E aí estava todo mundo reunido e orando, e Pedro bateu na porta. Aí uma menina chamada Rod escutou e conheceu a voz de Pedro. E de tanta alegria, não abriu a porta. Aí ela correu para dentro e falou: o Pedro tá aí, o Pedro tá aí. Aí disseram: e você tá fora de si? Mas ela falou: não, é ele, é ele, é ele. Aí Pedro batendo na porta, naquele sufoco, né? Tinha acabado de fugir, não queria que ninguém visse. Aí abriram a porta finalmente e se espantaram. E Pedro fez com a mão para eles ficarem quietinhos. Ficar quietinho. E aí ele contou, né? Tudo que aconteceu e como o Senhor havia livrado e o tirou da prisão. Aí saíram daquele lugar. Agora você imagina o alvoroço que ficou entre os soldados. Então, queridos, quando Deus agir na nossa vida, as pessoas não vão entender nada, mas que Deus vai agir, vai. Aconteceu algo muito horrível com esse Herodes. Um dia que ele se vestiu todo cheio de pompa, com as roupas, as vestes reais, suas roupas mais chiques, como poderia dizer, mais luxuosas, se apresentou perante o povo. E aí o povo começou a gritar: é voz de Deus, não é voz de homem. E Herodes, ele aceitou aquele elogio, aquela glorificação. Então, por essa soberba, por esse orgulho dele se achar um Deus, a Bíblia diz que ele foi comido de bichos, de vermes. Deus diz: a minha glória eu não vou dar a outro. E esse Herodes, ele então morre comido de bicho. E a palavra do Senhor afirma que ele foi ferido pelo anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. A gente precisa ser humilde nas situações da nossa vida. Tem que ter bem claro: Deus é Deus, homem é homem. Então, a gente precisa entender que Deus está no seu santo trono e a gente tem que ficar na humildade perante o Senhor. E outra coisa que a gente aprende é que todas as coisas estão no controle de Deus, embora estava ali o Império Romano dando a Herodes, né, uma abertura para agir sobre os cristãos. A gente sabe que quem está no controle mesmo é o Senhor Deus. E quando ele disse basta para Herodes, basta. Quem manda em tudo é o Senhor Deus, em tudo e em todos. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Aonde você vê que a tentativa de Herodes de parar a pregação da palavra de Deus foi totalmente frustrada e ao contrário do que se esperava,
aumentou ainda mais a pregação da palavra, ao passo que Herodes morreu de forma muito trágica. Então, Barnabé e Saulo terminaram aquele serviço, aquela parte da sua missão e voltaram para Jerusalém e levaram João Marcos, mais um, para somar, para ajudar na obra do Senhor. Então ficaram Barnabé, Saulo e João Marcos. Então hoje a gente aprendeu várias lições sobre a oração, sobre descansar no Senhor, sobre orar e orar com a igreja, sobre assuntos muito difíceis e sobre a intervenção do Senhor nas nossas vidas. A gente precisa crer que Deus vai agir nos momentos difíceis, nos momentos que você está triste, humilhado, paralisado, quem sabe preso, não talvez em cadeias, mas sem ter como agir por causa da pressão da situação. Mas a gente sabe que quando Deus age, ninguém pode impedir, nem o rei, nem a justiça, nem as pessoas, nem os religiosos, nem o povo que espera o nosso mal. Lembrando sempre da palavra de Deus que diz, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o inimigo é frustrado e a palavra de Deus, a obra de Deus, cresce. Pense nessas coisas. Até sexta-feira que vem, com mais um emocionante, edificante, maravilhoso capítulo dos Atos dos Apóstolos. Deus te abençoe. Muita paz.